Amém? Bom dia. A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e às irmãs. Estou feliz por estar aqui. Uma saudade danada deste lugar, mas Deus é bom, né? E eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor. Eu convido você a permanecer nesse espírito que nos moveu até aqui. Esse espírito que tem nos chamado, né? Nos comissionado e tem coisas para nós nesse ano, em nome de Jesus, amém? E eu convido você a falar com o Senhor, a ouvir o Senhor, a se relacionar com Ele através do Evangelho de Jesus Cristo nessa manhã. O Evangelho de Jesus Cristo nos dado por Mateus, no capítulo 4. Fecha essa porta para mim, por favor. Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versos 1 a 11. Texto conhecido da palavra de Deus. Que aprove o Senhor falar comigo e com você nessa manhã. Mateus 4. Encontraram? Palavra de Deus maravilhosa, diz assim, verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos dele a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim o diabo deixou, imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém? Senta no teu lugar, dando glória a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, amém? Mas queridos, nós estamos, como já foi dito aqui, às portas de um novo tempo, né? Você viu se fechar as portas de 2023, significa que nós não voltamos para lá mais, elas estão fechadas, mas abrem-se outras à nossa frente, outras de outro ano, né? E são mais 12 anos ininterruptos aí de muito trabalho, né? 12 meses de muito empenho, enfim, de muitos compromissos. Mas nós acabamos de chegar aqui, nós acabamos de chegar nesse novo lugar. Nós já encontramos as portas abertas diante de nós, e você sabe quem abriu? Você sabe quem veio para nos conduzir por tudo que tem à nossa frente? O Senhor. O Senhor, o nosso Deus. Essa é a honra de ser crente. Essa é a beleza de ser crente, sabe por quê? À nossa frente, o nosso Deus sempre vai adiante. E Ele vai à nossa frente para abrir as portas deste novo tempo que nós temos que enfrentar. O Senhor pretende estender as suas mãos, o Senhor pretende pegar nas nossas mãos e caminhar conosco em mais um ano que está diante de nós, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós não sabemos o que nos aguarda, a palavra já disse aqui hoje, nós não sabemos, nós não temos como prever, nós não temos como ter certeza do que acontecerá nisso que está diante de nós. Nós não somos adivinhos, nós não somos feiticeiros, não, mas algumas certezas nós já temos. Primeiro, antes de fechar as portas do ano passado, o Senhor, que estava conosco aqui, nos prometeu que esse ano seria um tempo muito abençoado. E eu não sei quanto a você, mas eu quero cruzar essas portas abertas desse ano, levando comigo essa promessa. Esse ano será maravilhoso em nossas vidas. É muito importante que você creia e que você queira receber essa promessa de Deus. Aliás, eu lembro de uma passagem linda na Bíblia Sagrada, de dois jovens chamados Josué e Calebe,
Uma passagem maravilhosa. Eram dois rapazes de muito valor, dois meninos tementes a Deus, cheios de vigor, cheios de disposição, prontos para a obra de Deus, sempre disponíveis. E quando Moisés manda 12 espias vigiar a terra que ainda não tinha sido tomado posse, 2 desses 12 eram Josué e Calebe. 10 desses espias se acovardaram. E eles disseram: nós nunca vamos conseguir, porque o povo lá é muito forte. A terra é maravilhosa, assim como Deus prometeu, a terra é demais, mas os desafios são enormes. Nós não vamos conseguir. Só Josué e Calebe disseram: é verdade, é verdade. O povo lá é muito forte, o povo é grande, os desafios são enormes, mas o que é maior? Só eles disseram: os desafios são maiores do que o nosso Deus. Os dois perguntaram: quem foi que prometeu, irmãos? Na ocasião, Moisés tinha prometido para os dois que eles receberiam, quando tomassem posse da terra, receberiam sua porção. Foi uma promessa, mas Moisés morreu, e Josué sempre ali ao lado dele, Josué sempre pronto, diz que assumiu o lugar de Moisés e o povo entrou na terra. E o texto diz, queridos, que passados 45 anos, Calebe vai até Josué e diga a ele assim: irmão, é o seguinte, depois de 45 anos, irmão, você assumiu o comando, mas você se lembra, 45 anos atrás, o que o Senhor prometeu, através da boca de Moisés? Eu sei que você se lembra, porque você estava lá comigo. Pois é, eu era jovem e cheio de vigor, mas depois de 45 anos, apesar dos meus cabelos brancos aqui, eu estou com a mesma disposição, o mesmo desejo de antes, eu estou com a mesma força, eu quero as mesmas coisas de Deus, eu tenho a mesma fé, portanto me dê o que Deus prometeu. Eu quero tomar posse da promessa de Deus para a minha vida. Eu não sei se você quer, meu irmão, presta atenção. Você que está comigo aqui às portas de mais um ano, minha irmã, você que está comigo entrando nesse novo momento, se como eu, você também não tem muita certeza daquilo que nos aguarda, eu quero que você tome posse. Nós vamos tomar posse dessa mesma disposição, dessa mesma fé de Calebe, e crer, e esperar, e buscar as promessas que Deus fez na nossa vida. E até onde eu sei, se você comigo estava aqui, antes de fechar as portas de 2023, a promessa de Deus é que seria um novo tempo abençoado pelo Senhor, seria um novo tempo, um novo momento, em que Ele usaria as nossas vidas de uma forma maravilhosa, grandes obras, grandes coisas seriam feitas através de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Presta atenção aqui, é muito importante você se posicionar nesse ano aqui. É muito importante isso, não fique desatento não, se posicione, aliás esse ano não, se posicione hoje de manhã. É hoje, nessa manhã, não fique desatento, não fique entregue a esse comodismo de que todo ano você vem para a igreja e você vive aqui, né, mas não acontece nada, não permita isso não. Frequenta a igreja sem ver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus tomando a tua vida, preenchendo, aquecendo o teu coração, fazendo a diferença, queimando o teu coração em nome de Jesus. Queira e busque isso, queira mais, busque mais, se derrame diante do teu Deus. Depois de férias a gente costuma ser mais frio assim, né? Mas querido, pega fogo aí. Nós louvamos aqui algo hoje, que a gente quer muito ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Não é isso que a gente quer? Que o Espírito Santo de Deus nos encha, mas escuta aqui uma coisa, Deus não quer te encher para você ficar cheio só não, Deus quer te encher para que você transborde para fora, o negócio é maior do que você está pensando, Ele te enche que é para você transbordar, para que você seja um instrumento de salvação para esse mundo. É por isso que Ele quer te encher. Deus quer te encher para que você se derrame diante dEle. Tem alguém aqui diante do Senhor nessa manhã? Ele quer que você se derrame diante dEle. O que nós viemos fazer aqui hoje? Então ora comigo. Eu pensei assim, já que é para orar. Ora comigo. Eis-me aqui outra vez. Ore comigo. Diante de ti. Ora comigo. Teu clamor. Ore comigo. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Diga para Ele. Olha o Senhor te dizendo. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Seja tocado nessa manhã. O teu toque.
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste. Você veio fazer o que aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer, diga, me derramar. Dizer que és fogo. Não é lindo ele? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Eu peço que você está aqui nessa manhã. Então começa a aplaudir o Senhor aí. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom demais. O Senhor é neste lugar, Ele é contigo, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. O Senhor prometeu que seria um novo tempo e será. O Senhor prometeu que Ele seria conosco e será. Eu quero que você creia nisso. Ele está te chamando para ser alguém relevante para o mundo que você vive. Eu quero que você tome posse disso, meu irmão. Por quê? Porque ser crente, crer em Deus, fazer parte de uma religião, frequentar uma igreja, tem muito pouco, aliás, ou quase nada a ver com os nossos planos, a ver com o nosso querer. Isso tem a ver com o que Deus deseja fazer no mundo através de nós. Com o que Deus quer usar as nossas vidas. Eu quero que você tome posse disso. Aquilo que Ele deseja fazer. Deus quer salvar o mundo. Ele planejou, Ele deseja que a sua criação retorne aquilo que Ele planejou inicialmente. E por isso o Senhor vem e chama homens e mulheres dispostos a intervir e fazer deste mundo o lugar que Deus sempre sonhou. É para isso que nós estamos aqui. Um lugar em que toda a justiça seja feita. Você entende isso? É muito importante isso. Por isso nós temos que assumir nossa relevância diante de Deus e diante do mundo. Você não é qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Presta atenção aqui. Nós não. Você não pode se render a esse projetinho fajuto que te leva a pensar só no teu umbigo. Não. Nós somos o povo que foi chamado por Deus para nesse ano aqui dar o nosso testemunho e fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Pode ser na tua casa, na tua vizinha, eu não sei. Você tem que ser a diferença. Você é instrumento de salvação, meu irmão. Você é instrumento de salvação, minha irmã. Então desperta. A Bíblia diz: desperta tu que dorme. Desperta em nome de Jesus, amém? Amém. Agora veja uma coisa. Para isso nós não podemos ser inocentes. Para isso nós não podemos ser infantis. Nós não podemos ficar aí como bobo achando que o mundo é cor-de-rosa, porque não é. Nós não podemos ficar achando que é tudo lindo, que tudo vai dar certo, que esse ano vai ser maravilhoso, porque a gente crê em Deus. Esse ano eu preciso que você esteja muito preparado, muito preparada. Presta atenção aqui. Por quê? Porque tem alguém que vai tentar impedir. Tem alguém que vai tentar impedir. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Se Deus quer te abençoar, se Ele quer fazer desse ano algo novo, se Ele pretende usar a tua vida para fazer a diferença na vida de muita gente, e Ele quer, tem alguém que vai querer impedir. E esse alguém é o diabo. Eu quero que você tome posse disso aqui. Eu quero repetir porque é importante. O Senhor fechou as portas do ano passado, nos enchendo de promessas. E você não pode perder isso de vista. Não perca isso de vista, porque nós servimos a um Deus que faz questão absoluta de cumprir todas as promessas que Ele faz. Nosso Deus tem palavra, tem ou não tem? E Ele tem palavra porque Ele cumpre cada uma das suas palavras. Ele é um Deus de palavra, é impressionante isso. Ele cumpre. Então, nós não podemos ser infantis a ponto de não entender que é no mundo que nós vivemos. Onde é que você vive? Abra a tua rede social e entenda onde é que você vive. Olha as notícias do noticiário que você vai entender. Onde é que a gente vive? A gente vive no mundo. E nós temos que tomar posse disso. Porque o mundo que nós vivemos, esse mundo deu autoridade para alguém ser forte. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, no mesmo momento que eu li aqui hoje para vocês, o diabo diz algo para Jesus interessante. Sabe o que o diabo diz? Lucas 4, 6, ele diz assim, ó: eu dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos aqui da terra, porque ela me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Ora, quem foi que deu ao diabo autoridade sobre os reinos da terra? Foi o Senhor? Não foi o Senhor, meu irmão. Foi o ser humano que resolveu ouvir o que não devia, né? Foi o ser humano que decidiu
dar voz aos seus apetites e viver sem Deus, e ao afastar o Senhor da sua vida, aproximou alguém, aproximou o diabo, deu vez e voz a Satanás, permitiu que o mal entrasse no mundo. Você precisa compreender isso, porque isso é importante. Portanto, o diabo vai tentar impedir o quê? Que as promessas de Deus se cumprem na tua vida, que você cumpra tudo aquilo que Deus te diz. Por quê? Porque esse é o papel dele, É para isso que ele existe. Aliás, o próprio nome dele, diabo, do grego, não é nem um nome, é um verbo. Diabalém, em grego. É um verbo. E significa lançar em várias direções. Significa confundir, dividir, separar. Esse é o nome dele. Essa é a função dele. É verbo porque é que ele é. Se o Senhor veio hoje aqui abrir as portas de um novo ano, e nele o Senhor quer muito se aproximar de você, para fazer vivas as suas promessas, para fazer valer e acontecer a palavra, se nesse ano o Senhor pretende se achegar e ser perto, juntinho contigo, pertinho, para que você veja a palavra viva dele se cumprindo na tua vida, tem alguém que vai tentar te levar para outra direção. Tem alguém que vai tentar dividir, confundir, separar você desse amor. E eu quero que você tome posse. Porque você pode pensar assim, pastor, mas eu sou de Deus. Eu sou mulher de Deus. Eu sou de oração. Deus não vai permitir. Deus vai impedir o diabo. E aí eu digo para você, tolinho. Tolinha, não vai não. Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque esse não é o papel do Senhor. Presta atenção aqui, você tem que entender isso, porque às vezes a gente não entende. Deus não está aí para impedir que o diabo seja forte na tua vida. Essa tarefa não é de Deus, essa tarefa é tua. Essa tarefa é tua e eu quero que você tome posse disso hoje. A parte dele qual é? Qual é a parte de Deus? É te chamar para uma obra, é te dar o Espírito Santo sobre você. Mas o diabo, para ele calar a boca na tua vida, você tem que se posicionar. Tem que ter posição na nossa vida. O senhor acha isso, pastor? Eu acho nada. Aliás, eu não acho nada. É o Evangelho quem diz. Veja o testemunho maior que eu li para você. O maior dos testemunhos que eu li. Jesus. Jesus está aqui nesse momento do Evangelho, no início do Evangelho, assumindo o seu chamado, assumindo o seu ministério. E a primeira coisa que ele fez foi ir até João Batista. Antes de tudo ele foi até João Batista. E ele chegou lá e falou, João, eu vim aqui para você me batizar nas águas. Quem tomou a iniciativa? Presta atenção. Eu vim aqui para você me batizar nas águas. E João fala assim, você está doido, né? Está louco? Quem tem que me batizar é você, e não eu te batizar, Não é o que João fala para ele? Está louco? Mas Jesus diz, João, eu sei, mas é importante mostrar para esse povo que isso que você está fazendo aqui é fundamental. É preciso mostrar que se não tiver arrependimento, ninguém verá o Senhor. É importante demais. Por isso, por hora, Jesus diz, por hora, é importante se submeter a isso, para que toda a justiça do Reino de Deus se cumpra. É importante se submeter a isso. Então tá bom, diz João, então tá bom. E ele batiza Jesus nas águas. E quando Jesus sai das águas, o que acontece? O que diz? Meu irmão, presta atenção. Deus, o Pai, faz a sua parte, derramou sobre ele o Espírito Santo. Quando ele sai das águas, é derramado sobre ele o Espírito Santo, e ouviu-se do céu a palavra que procede da boca de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu muito tenho prazer, em quem eu muito me aprazo, é Ele. Agora observe bem, Deus enviou à terra o seu Filho, o comissionou para salvar a humanidade. Jesus obedeceu, Jesus submeteu completamente ao batismo, o Pai deu a ele o seu Espírito, e ainda testemunhou diante de todos que ali estava o seu Filho, e o quanto ele se agradava da sua vida. Depois disso veio o que eu li para você hoje, junto. O mesmo Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus fez o quê? A parte dele, ele jejuou por 40 dias. Para quê? Para se preparar espiritualmente para a obra que estava diante dele, porque ele tinha que fazer. E depois disso o texto diz que ele teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Diante da fragilidade de Jesus, ele está frágil. Quem é que se aproxima? Quem é que chega perto? O que sempre vem, o coisa ruim, o diabo. E eu pergunto, Jesus estava fazendo tudo certo? Lógico, estava. Deus impediu o diabo de tentá-lo? Não. Por quê? Porque o verdadeiro amor só existe na liberdade. Se você deseja realmente ser o que Deus te chamou para ser, você precisa decidir livremente se é isso que você quer.
Ninguém pode te impedir, ninguém pode te impor. Nem Deus vai fazer isso. Por isso, em liberdade, Ele permitiu. Não é que Deus usa o diabo. Não é que Deus quer que o diabo te tente. Jamais, nada disso. A Bíblia Sagrada diz em Tiago 1,13 que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus não tenta ninguém. Isso é coisa do diabo. E Deus não tem nada a ver com o diabo. Deus não criou o mal, não tem nada a ver com o mal, querido. O diabo tem autoridade como fruto da nossa escolha de viver sem Deus. Essa é a única condição. É por isso que ele existe. Nesse mundo, ele é forte, porque a autoridade lhe é dada. A autoridade lhe é dada e por isso ele vai te tentar. E o Senhor, cadê o Senhor? O Senhor está aguardando que se manifeste os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Porque um filho e uma filha de Deus de verdade já recebeu um chamado na sua vida, já desceu as águas do batismo, já recebeu o Espírito Santo de Deus e já se posicionou. E por isso, pela mesma porta que ele veio, ele tem que bater retirado em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso, porque é o que você vai enfrentar esse ano. Eu não quero meter medo em ninguém, eu quero te fortalecer em nome de Jesus, amém? Porque o mal está aí, batendo a nossa porta. Essa é a sua parte. Presta atenção, o diabo existe? Como ele existe? Não se engane. O papel dele é dissociar o ser humano de Deus. É acabar com essa sociedade. Porque Deus quer se associar a você. Ele quer se chegar. Você quer que o seu filho, Deus quer que você seja um filho amado, uma filha amada. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o teu pai, para guiar os teus passos durante esse ano, é o que Ele quer. Mas tem alguém que quer acabar com essa parceria. Tem alguém que quer impedir. Pode ser que existirão momentos em que você vai estar fragilizado esse ano. Pode ser, eu não sei. Agora veja, diante da fragilidade humana de Jesus, o diabo não se atentou para algo fundamental. Ele é burro. Jesus estava humanamente fragilizado, porque estava 40 dias sem comer e beber. Isso é claro, presta atenção, mas ele não se deu conta o que? Espiritualmente, Jesus estava um monstrão. Espiritualmente Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. 40 dias jejuando, ele estava pleno, completo, cheio, querido, em nome de Jesus. E por isso o tonto tenta 3 vezes, e as 3 vezes ele tem que calar a boca. Eu fico pensando assim, durante esse ano aqui, se alguma coisa quiser te fragilizar, e provavelmente vai, entenda que você precisa estar espiritualmente forte. Às vezes a gente não tem força para levantar da cama, mas espiritualmente o Senhor vai te arranca de lá, arranca a tua coberta e te puxa pela perna. Vamos que eu sou contigo. Espiritualmente nós temos que estar pronto, nós vamos estar pronto, preparado, forte, ouvindo na igreja. Presta atenção, você precisa disso. Aprenda que nessa vida tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua responsabilidade. Deus sempre faz a parte dele, Deus sempre faz. Ele nos ama, Ele nos alcança, Ele nos chama. Se nós obedecemos, Ele nos dá o seu Espírito. Ele sopra sobre nós, para quê? Para nos guiar, para nos fortalecer. Mas se nós não fizermos a nossa parte, meus irmãos, nada daquilo do que Deus planejou para o nosso ano vai acontecer. Nada. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo, e ele vai fazer a sua parte, e a parte dele é tentar te levar para outra direção. O papel dele é te levar para outra direção, e uma coisa você pode contar para esse ano: Deus quer tanto melhorar a tua vida, Deus quer tanto usar a tua vida, você não tem noção como Ele quer usar, e é exatamente por isso que vai ter alguém que vai tentar muito impedir. Ele vai tentar tanto que vai virar uma tentação. Isso é piada, infame isso, né? Ele vai tentar tanto. Não é tentar uma vez, vai tentar muito, porque esse é o papel dele. Para quê? Para que você não cumpra os propósitos de Deus para a tua vida. Mas hoje eu quero profetizar sobre você. Eu profetizo que você vai estar preparado para Ele em nome de Jesus. Você vai estar fortalecido e preparado para Ele em nome de Jesus. O diabo vai tentar muito impedir, mas você não vai cair não, porque você tem buscado no lugar certo. E quando a tentação vier, quando ele quiser impedir que os planos de Deus se cumpram, ele não vai conseguir. Eu profetizo que o diabo vai quebrar a cara na tua vida. Ele vai tentar, mas ele vai ter que calar a boca, porque você vai estar preparado e vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? A igreja também é vaziazinha, mas você crê nisso? Diga, eu creio. Então eu preciso que você comece esse ano tomando posse do Evangelho. Eu preciso que você entenda que é o Evangelho de Jesus Cristo de verdade que é a tua força. É Ele que cala a boca das coisas. Aprenda o que fazer quando a tentação vier. Portanto, a nossa pergunta é como? Como fazer para calar a boca do diabo durante esse ano? Você entende isso? Isso é muito importante, é isso que a palavra de Deus quer te dar hoje. E eu vou dizer para você 3 coisinhas só, porque são fundamentais.
O resto, Deus vai falando com o tempo. Mas nós temos pouco tempo, então só 3 coisas. Como fazer para calar a boca do diabo nesse ano? E eu vou dizer para você a primeira coisa, presta atenção aqui. Sabe o que você tem que fazer? Busque a palavra de Deus como prioridade absoluta na tua vida. Vou repetir porque é importante. Porque isso cala a boca do mal. Isso repreende qualquer ação maligna. Busque a palavra de Deus como prioridade absoluta na tua vida. E veja, o Evangelho revela que no ato de batismo, Jesus declara a sua entrega incondicional, sua submissão absoluta aos planos de Deus ao Pai. Como resposta, o Pai declara que Ele era o seu Filho. Eis aí, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Filho obedece ao Pai, o Pai revela e declara com sua boca que Ele estava o Salvador. E é exatamente nesse ponto que a tentação vem. É aqui que ela chega. Ela tem um objetivo muito claro. Qual? Quebrar esse relacionamento de filho e pai, de filha e pai amado, sabe? Quebrar essa coisa que Deus quer ter contigo. No âmago de toda e qualquer tentação está a tentativa, está a vontade do diabo de nos afastar de Deus e da sua palavra. Eu quero que você entre comigo nessa história, nesse momento que nós vemos. Ele coloca dúvida naquilo que Deus disse a teu respeito. Ele coloca dúvida. A tentação é querer dizer que você não é aquilo que Deus disse que você é. Ali está um filho de Deus. Ali está um filho meu. Não, não é não. A tentação é essa. Eu quero que você tome posse disso. Presta atenção aqui, de novo. Esse ano a gente tem que tomar posse disso de uma vez por todas. Isso tem que ser definitivo na nossa vida. A maior e verdadeira tentação do diabo é te afastar da palavra de Deus. Essa é a maior. É te afastar da palavra de Deus, porque ela está o poder e nela tem o poder para te salvar. Presta atenção aqui em nome de Jesus. É te levar para outra direção. Por isso a nossa maior preocupação durante esse ano precisa ser sobre a nossa postura diante da palavra de Deus. Não se preocupe, ela virá. Não se preocupe, Deus vai falar. Mas isso não é o que importa mais. O que importa é a nossa postura diante do que Ele falar. Eu quero que você tome posse disso, presta atenção aqui. Essa foi a questão de Jesus, essa é a minha e a sua questão. O diabo usou a palavra deturpada, e Jesus respondeu com a palavra verdadeira. Porque o texto diz, que ele fala, você está com fome? Transforma essas pedras em pão, você é o Messias, não é ou não? E aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é Deuteronômio capítulo 8. Jesus está respondendo com a palavra verdadeira, não com a palavra deturpada. Observe que quem cala a boca do diabo, quem é? Somos nós. E ele vai se calar quando nós fizermos o que Jesus fez. O quê? Quando nós tivermos postura diante da palavra verdadeira de Deus. Chega de ficar ouvindo promessinha balela na internet e achando que, glória a Deus. Palavra de verdade, meu irmão, em nome de Jesus. É o que liberta, é o que afasta e cala a boca do diabo em nossa vida. Não só de pão a pessoa viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que não precisa de pão? Acho que precisa. Precisa, como precisa? Mas não só. Precisa de pão? Sim. Precisa de ajuda? Sim, mas não só, presta atenção. Não é só de pão, é de pão e de palavra. Ei, é de pão e de palavra. Antes de buscarmos o pão, antes de buscar a satisfação, antes de buscar carente precisando de uma roupa, de um abraço, antes temos que buscar a Deus e a sua palavra como prioridade, antes de qualquer coisa. Isso é Jesus no deserto. Você entende isso, sim ou não? Isso é muito importante que você tome posse. Tanto que no Evangelho de João diz que Jesus é o verbo encarnado de Deus e Ele é o pão da... Jesus é o pão da vida. Sabe por quê? Porque significa que Ele é a primeira coisa que você precisa para viver. É o essencial para viver. Jesus Cristo, meu irmão, nós não podemos esquecer que Jesus nos ensinou a orar e pedir ao Pai nosso o pão nosso de cada dia. Não está separado, é a mesma coisa. Então eu queria dizer para você, não abra mão. Você quer ter pão na tua mesa durante esse ano? Quer? Então não abra mão da palavra que procede da boca de Deus. Não abra mão de ouvir, de se entregar a ela, de obedecer aquilo que saiu da boca de Deus, porque onde a palavra de Deus está ausente, as pessoas se iludem achando que podem viver somente do pão aqui da terra e não do pão que Deus dá.
A gente luta, 80% dos crentes passa o ano lutando para pagar a conta. E você não luta para pagar a conta, você luta para ter um encontro com o Senhor, para ser cheio do Espírito Santo, porque o resto vai ser acrescentado. Presta atenção em nome de Jesus. Porque para quem confia em Deus acima de tudo, palavra e pão são inseparáveis. Você não precisa buscar pão, você precisa buscar palavra. Porque o pão é consequência de alguém que tem a palavra em si e faz tudo conforme a palavra manda. Deus vai sustentar, meu irmão, desde que a palavra seja em nós, plena, em nome de Jesus. Onde as pessoas se agarram somente ao trabalho, se agarram somente ao dinheiro, está preocupado somente com questões materiais, elas são derrotadas pelas tentações das suas próprias necessidades, porque nunca é suficiente. Os olhos sempre cobiçam, né, Jardim? Gênesis 3, é sempre a cobiça dos nossos olhos que nunca estão satisfeitos, e aí não tem espaço para a palavra que nos ensina a partilhar a vida. Nós estamos pensando só numa coisa, vira um acúmulo material que só produz um vazio existencial. É tanta coisa que a gente precisa e luta, que a razão, o sentido da vida se esvai, some, vira um buraco. A fome de vida plena, meu irmão, mais cedo ou mais tarde vai bater na tua porta. Você precisa de vida com plenitude, você precisa de vida completa, vida feliz, você precisa, e ela vai vir bater e cobrar, em nome de Jesus. O mundo é assim, o mundo funciona assim, mas graças a Deus, neste mundo tem um povo que não vai cair nessa balela não. Por quê? Porque quando a tentação vier, esse povo estará alicerçado na palavra que procede da boca do seu Deus. E esse povo comprometido vence o mal e cala a boca do diabo em nome de Jesus, amém? Você topa? Amém. Mas como é que a gente cala a boca do diabo nesse ano? Segunda coisa que eu preciso te dizer: jamais se renda à vanglória desse mundo. Essa primeira coisa é a palavra de Deus. A segunda, jamais se renda à vanglória deste mundo. Isso aqui é uma armadilha, presta atenção no mundo que nós estamos vivendo. Jesus calou a boca do tinhoso, mas ele sempre tenta. O papel dele é tentar. E pela segunda vez ele insiste. Ele vem com a segunda. A segunda tentação é a tentação de ser popular. Ser popular aqui, Jesus foi tentado a fazer algo espetacular. Jesus foi tentado aqui a fazer algo que pudesse render uns aplausos para ele. Esse é o cara. Saltar do ponto mais alto do templo de Jerusalém e descer flutuando. Por quê? O Salmo 91 está escrito, o diabo diz, no Salmo 91, que Deus daria ordem aos seus anjos e ele os sustentaria. Ridículo. Não é isso que o Salmo 91 diz, palhaço. Ridículo. A verdadeira palavra de Deus não diz isso. Ele está o quê? Deturpando o Salmo. E se tem coisa que o diabo adora fazer na tua vida, é deturpar a palavra de Deus. E você vê o tempo todo isso na internet, né? Deturpar a palavra de Deus. A palavra de Deus genuína diz que os anjos vão sustentá-lo quando ele tropeçar, para ele não cair. É isso que diz o texto. Querido, homem e mulher de Deus, ainda que tropece, é homem de Deus, Deus sustenta com suas mãos poderosas. Mulher de Deus, ainda que tropece, não cai, porque Deus sustenta. É isso que o Salmo diz em nome de Jesus. Não é dar showzinho, fazendo malabarismo para impressionar os outros, não é isso. Entende a promessa? Entende como está sendo deturpada a palavra? Dá um showzinho para que todo mundo fique impressionado. Jesus se recusou a assumir esse papel ridículo de super-homem, de homem de ferro, de herói. Aliás, Jesus nunca se rendeu à ambição ridícula de ser uma estrela, um herói. Jesus nunca fez isso. Olhe para Jesus. Jesus quis ser uma estrela do momento? Não. Aliás, Jesus está longe daquilo que está tão moderno nos pastores, né? Os pastores estão querendo, sei lá, virar estrela. E aí veja, o cala-boca do diabo vem no verso 7, também está escrito: o diabo não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, Deuteronômio 6. Está escrito na palavra de Deus, não é isso aí não que você está lendo. Não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Essa é a resposta. E eu fico vendo essa proposta tentadora do diabo e essa resposta de Jesus. Eu consigo enxergar como a igreja dos nossos dias vive momentos que eu chamaria de esquisitos. Sim ou não? Você vê a igreja na internet? Na televisão? Vê, né? Confessa aí, uai. Você assiste os cultos na internet mais do que aqui? Lógico que assiste. Confessa. Mas é um negócio que está esquisito.
Porque a teologia que era da prosperidade, agora ampliou e virou a teologia da vanglória terrena. Porque não é só ficar rico, milionário, andar de Porsche. Não é só ter igreja em Miami para ser famoso. Não é só isso. Agora a glória toda não é só ter dinheiro. Nós somos tentados a ser famosos. Nós somos tentados a ser grandes, glamourosos, cheios de glória terrena. É um templo estonteante de tão grande. São cultos que parecem espetáculo para impressionar todo mundo, mas não se pergunta se está impressionando ao Senhor. É tanta luz que eu acho que não dá para... Parece os bailinhos que eu ia quando era moleque. Estroboscópico. Aí eu falo, isso é culto? Que diabo é isso? É tanta luz que o cara fica zonzo, né? Assim, ó, de tanta luz piscando, o cara fica zonzo, não está ouvindo nada. Então, presta atenção aqui. Eu não sei. Deus não se impressiona com esses nossos malabarismos. Deus não está impressionado, por isso nós temos que enxergar o que está por trás desse projeto de fama e glamour, e como o Evangelho está revelando hoje, nós temos que enxergar a tentação, porque isso para nós é bom ser famoso? Lógico. É bom ter 1 milhão de seguidores? Lógico, você vai parar de trabalhar. É bom. Mas essa é a tentação, eu quero que você tome posse, nós temos que enxergar isso aqui, o Evangelho revela hoje, porque só enxergando isso, nós vamos poder dar a resposta que o Senhor espera de nós, é só abrindo os olhos, e eu quero dizer para você, não, o foco do nosso ano não é o de aparecermos e nos enchermos de glamour e fama, não é sermos famosos e conhecidos na internet, não são os holofotes das redes sociais, não são seus milhares de seguidores. Particularmente, eu entendo que uma igreja é grande quando grande é o Espírito que está dentro dela. E a minha preocupação não é que você tenha seguidores, minha preocupação é que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida e seja imenso aí dentro de você, que habite a sua vida de uma forma grandiosa. O nosso grande alvo para esse ano é ser o que Deus espera de nós. Esse é o nosso alvo, é isso que o que Deus espera de nós. A questão central aqui é se nós estamos conectados a Jesus Cristo de Nazaré. Se nós estamos conectados ao que Ele é, ao que Ele foi, ao que Ele espera. Nós não somos chamados para sermos populares, porque Jesus não era. Nós somos chamados a sermos autênticos filhos e filhas de Deus. E filho e filha de Deus não bota o Senhor à prova, mas respeita e se rende à vontade do Senhor, o seu Pai, em nome de Jesus. Você entende isso? Entende isso? Por isso, as portas de um novo tempo, nós vamos caminhar, nós vamos entrar de mãos dadas com o Senhor. E nós vamos fazer isso focados naquilo que Deus espera de nós. Nós não queremos glórias terrenas, não. Nós somos um povo preocupado unicamente em ser aquilo que impressiona o Senhor e nada mais em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas a pergunta é, como fazer para calar a boca do diabo esse ano? Eu vou dizer a terceira e última coisa para você. Nós jamais vamos nos render aos poderes deste mundo. Jamais. Eu queria dizer para você, enquanto eu viver, que vocês estiverem dispostos a me aturar, tolerar talvez, nós não vamos nos render aos poderes deste mundo. Isso é um princípio de vida diante de Deus, presta atenção. Por 2 vezes ele tentou, por 2 vezes Jesus calou a boca dele, mas ele não desiste, é impressionante, ele tenta de novo. A terceira tentação de Jesus foi a tentação do poder. Presta atenção, o diabo levou Jesus a um monte tão alto que era possível ver os reinos da terra e a glória dos reinos. Verso 9: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar, diz o diabo. Se prostrado me adorares. E Jesus calou a boca dele no verso 10: retire-se daqui, Satanás, sai daqui, Satanás, pois está escrito na palavra de Deus, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Glória a Deus. Mais uma vez, Deuteronômio na cabeça dele. Tome palavra na sua orelha, seu tonto. Presta atenção aqui, querido, querida do Senhor. O mundo que deu, infelizmente, autoridade para quem não deveria, deu. Nós estamos vivendo nele, sempre sujeitos às tentações. E com tristeza que a gente vê as pessoas se rendido a isso. Rendido a isso o quê? Estão aceitando adorar outra coisa que não o Senhor. Esse é o problema. Adorando outra coisa. E nós precisamos estar muito atentos com o Evangelho da verdade.
Porque o engano é dizer que é assim mesmo, faz parte, pastor, todo mundo faz. E por isso muita gente tem caído nessa. Muita gente tem entrado de gatinho nessa. O mais comum nesse mundo é achar que a gente pode controlar as situações, que a gente pode controlar as pessoas, que a gente tem algum poder aqui na terra. A igreja evangélica dos nossos dias está seduzida pela tentação diabólica de se atrelar aos poderes políticos, militares e econômicos. Fez parceria, grudou, está gostando. Foi contado para essa igreja a mentira de que eles precisam se render aos poderes deste mundo para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Mas como é mentira, eles só estão conseguindo proclamar um evangelho de interesses pessoais, evangelho deles mesmos, e de Cristo mesmo não tem nada. De cruz mesmo não tem nada. De arrependimento mesmo não tem nada. Presta atenção, de salvação mesmo não tem nada. Queridos, presta atenção. Poder político, econômico e militar é tentação para nos levar em outra direção que não o evangelho. Tem que ter poder político? Lógico que tem. Nós precisamos da política. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos fazer um balaio de gato e achar que é tudo igual. Precisa do poder militar? Lógico. Precisa do poder econômico? Precisa do dinheiro? Lógico que precisa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. A intenção de nos levar para outro canto, de nos levar em outra direção, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo, e no evangelho de Jesus Cristo, o poder não é político, é divino. No evangelho de Jesus Cristo, o poder não é econômico, de quem tem muita grana, é o poder celestial de quem partilha a sua vida. É diferente, é o contrário, aliás. No evangelho de Jesus Cristo não é o poder militar da arma e da guerra, é o poder da paz, do amor e do perdão, de quem dá outra face ao tapa. É outro evangelho, é outro projeto. Nós não podemos dizer que é a mesma coisa, porque não é, em nome de Jesus. Presta atenção, porque tem um papinho furado aí, de quem cedeu e se atrelou a essas tentações, e fala que está fazendo tudo para o reino de Deus. Que reino de Deus? Cala a boca e vai para o inferno. Isso não tem nada de reino de Deus. Isso é conversa furada do diabo. Querido, quer ser político, vai ser político. Mas uma coisa é ser político, outra coisa é ser pastor. É proibido? Lógico que não. Precisa, aliás. Nós precisamos de bons políticos, sim ou não? Mas uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos usar o púlpito da igreja para fazer política. Podemos? Não, isso é ridículo. Isso é nojento. Você está fazendo uma trala. Presta atenção. Quero que você olhe para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa verdade. Olhe para Ele e me diga se isso que estão fazendo aí é verdade. É mentira. Presta atenção aqui. Quando eu leio o Evangelho de Jesus Cristo, sabe o que eu aprendo? E eu aprendo isso hoje, que se render aos projetos, aos poderes deste mundo, buscar ser poderoso econômica, política e militarmente, querer mandar nos outros, nada mais é do que adorar ao diabo. Só isso. Presta atenção. Tudo isso te darei, todo o poder desses reinos terrenos eu te darei, se você prostrado me adorar. Igreja não serve para isso, meus irmãos, desculpa. Isso é evangelho, isso é palavra, isso é Jesus Cristo. Porque Jesus cala a boca, e Jesus cala a boca e deu resposta. E essa resposta de Jesus é a resposta do povo de Deus, é a resposta que nós damos nessa manhã. E a resposta é: a gente não quer poder desse mundo, diabo. Por isso sai daqui, Satanás, sai daqui. Por quê? Porque a palavra nos ensina que nós vamos obedecer e nós vamos adorar somente ao Senhor, o nosso Deus, e só a Ele nós vamos cultuar, só a Ele nós prestamos adoração, só a Ele nós queremos. Aqui é lugar de adorar o Senhor, e só o Senhor, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Portanto, já vou encerrando, meu irmão. Nessa manhã, alguém veio aqui para abrir portas de um novo tempo em nossa vida, e Ele pessoalmente deseja caminhar à nossa frente, conduzir esse novo ano. E como eu já disse aqui, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar pela frente. Não dá para prever, aqui não é lugar de adivinho. Mas uma coisa a gente sabe, e aliás a gente sabe com certeza absoluta: nós não enfrentaremos nada sozinhos. Com certeza absoluta, porque conosco Ele está, e conosco Ele estará o tempo todo, conosco estará o Senhor, amém? Creia nisso. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos dá o seu Espírito, é Ele quem prepara a palavra para nos direcionar, para nos fortalecer. É Ele que quando o tentador vier, quando as propostas foram feitas, nós vamos estar prontos,
nós vamos estar forte, nós vamos estar monstrão, e o diabo vai ter que calar a boca em nome de Jesus, amém? Ele vai ter que calar a boca, porque nada do que ele tem vai impedir que o Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, nada vai, amém? Você crê nisso? Amém. Vamos calar a boca dele? Amém. Você topa? Vamos comigo? Então busque a palavra de Deus como prioridade absoluta na tua vida durante esse ano. Querido, não se renda à vanglória deste mundo. Cuidado. Ah, pastor, mas eu não posso ter dinheiro. Pode, mas não mistura as coisas. Deus quer te fazer bem, próspero, feliz, abundante, porque Ele quer te encher, mas o que o Senhor vai te encher é tanto que vai transbordar, e esse transbordar vai alcançar outras pessoas. Não se renda a isso acumular, não, é transbordar para alimentar os outros, para alcançar o resto. E não se renda a ter vanglória para você, vanglória deste mundo, não, a glória que você precisa está no céu, o resto é consequência. E em terceiro lugar, jamais se renda aos poderes deste mundo, não faça isso. Porque não é o Senhor, nada do que o diabo tem para nos oferecer nesse mundo nos interessa. Por quê? Porque nós queremos fazer a diferença e sermos relevantes neste mundo, nesse tempo. Mas pastor, o mundo é grande, mas a tua casa não é não. As pessoas que moram com você, os teus filhos, os teus parentes, não. Como é que nós vamos ser? Sendo e fazendo o que Deus espera de nós, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? O texto termina dizendo que Jesus fez sua parte. E por isso o diabo se afastou dele. Olha que legal isso. Você sabe o que acontece quando o diabo se afasta de você? Ei, você sabe o que acontece quando o diabo se afasta de você? Alguém se aproxima imediatamente. Ao verso 11, assim o diabo o deixou, e imediatamente, os anjos vieram e o serviram. Porque onde o diabo tem autoridade, não tem anjo, não tem Deus, não tem nada. Mas quando o diabo se afasta, querido, ele imediatamente chega, e aí o poder dele se manifesta. Por isso a palavra de Deus diz, em Tiago 4,7, submeta-se a Deus, resista ao diabo, que ele vai fugir de você, ele vai bater em retirada em nome de Jesus, amém? Assim como ele veio, ele vai ter que fugir. Afinal, nós somos um povo que se submete e obedece à palavra de Deus. Por isso, toma para você esse ano, nada vai nos impedir. Nada vai, amém? Diga comigo, nada neste mundo, diga. Fica de pé, que você está muito triste. Diga comigo, de uma voz só, nada neste mundo. De novo todo mundo junto, nada neste mundo, força nenhuma vai me separar do amor de Deus. Você crê nisso? Então aplauda Ele, porque Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus.